Vamos adorar ao Senhor Jesus, entoar cânticos e hinos de louvor, e porque Ele reina, Ele vive, Ele reina. É sempre motivo de muita alegria trazer para compartilhar contigo uma palavra do trono de Deus e assim ser fortalecido pela presença do Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela sua vida aí do outro lado. Seja muito bem-vindo por aqui. Seja muito bem-vinda e siga declarando. Fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve. É Deus quem vai falar contigo. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e precisa tomar decisão, eu sei que existe alguém que te ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha. Não estou sozinha, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Nunca estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Glória a Jesus. Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida de ti, Ele cuida de tudo aquilo que é nosso. Ele tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O infinitamente mais, a sua graça, a sua fidelidade, o poder e a glória repousa sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Eu quero entoar cânticos de louvores ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que não poupou seu único filho, mas que deu por amor de mim e por amor de ti. Eu quero louvar o nome santo do Senhor Jesus neste momento, agradecendo a Ele pelo dom da vida, agradecendo a Ele por mais um mês, agradecendo a Ele porque se há colheita, se há, louvado seja Deus, alimenta, porque Ele nos dá a chuva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Eu quero louvar, eu quero glorificar o nome santo do Senhor para todo sempre. Que assim, aleluia, seja glorificado na minha vida, na sua casa, na sua família, a todo tempo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero adorar ao Senhor, aleluia, junto contigo, declarando que Ele vive e Ele reina, que Ele reina e Ele vive, que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é Deus maravilhoso. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus Ele trouxe, a minha meditação no dia de hoje. Eu gostaria que você fizesse a leitura junto comigo e junto nós vamos entender aquilo de que o Espírito Santo está querendo ministrar ao nosso coração. É motivo de muita alegria ter a sua vida aí do outro lado. Tenho certeza que os céus Ele tem feito grandes coisas e coisas maravilhosas Ele vai continuar fazendo. Os milagres do Senhor, eles são diários e muitas das vezes talvez nós não tenhamos visto como milagres. A própria vida já é um milagre. As coisas, muitas das vezes que nós consideramos pequenas, mas que se nós formos juntar, louvado seja Deus, vai dar coisas grandiosas e numerosas. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 1, nós vamos começar fazendo a leitura do versículo 1 em diante, que diz assim: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardares os seus mandamentos, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais os conheceram, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para os temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de abismo, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escapares, e nada lhe faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes ti cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. A Bíblia vem dizer que Moisés ele vem falar com o povo, aqui neste capítulo, acerca de tudo quanto tinha acontecido e do que estava acontecendo com o povo de Deus ali no deserto. E a Bíblia vem dizer que Moisés ele diz assim, que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor para que nós possamos viver e para que nós possamos também nos multiplicar. E diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuei a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E a Bíblia vem dizer que Moisés completa dizendo assim: e lembrar de todo o caminho pelo que o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Louvado seja Deus. E a Bíblia vem dizer que durante esse caminho, Deus guia o povo ali pelo deserto, e a Bíblia diz: para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E Deus vem falar comigo e contigo que muitas das coisas que acontecem na minha
e na tua vida, louvado seja Deus, é para que o Senhor venha a fazer com que nós venhamos a estar na sua presença, para que nós venhamos a nos lembrar de todo o caminho que Deus ele nos guiou. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto, e a Bíblia diz que o próprio Deus os humilhou, os tentou para saber o que estava no seu coração. E quantas das vezes, para nós também sabermos o que de fato há no nosso coração, Deus ele precisa fazer com que nós venhamos a passar por momentos que nós, se tivéssemos em momentos normais, nós não saberíamos o que há de fato em nós. E a Bíblia vem dizer que durante aquele tempo que o povo passa 40 anos no deserto, Deus os humilhou, os tentou para saber o que estava no seu coração, se eles guardariam a sua palavra ou não. E diz assim: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceras. E a Bíblia vem dizer as coisas maravilhosas que acontecem durante aquele tempo. E muitas das vezes nós estamos, aleluia, passando algum tipo de aflição, algum tipo de luta, mas isso não quer dizer que Deus não é comigo, que Deus não é contigo, que Deus não é na sua vida, que Deus não é na minha vida. A palavra vem dizer que o próprio Deus, aleluia, os humilhou, os deixou ter fome e os sustentou com maná. E tudo isso para saber o que havia no coração daquele povo, se eles guardariam as leis, os estatutos do Senhor ou não. E a Bíblia vem dizer que então Deus os humilhou, deixou ter fome e os sustentou com maná. O maná que ninguém conhecia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Louvado seja Deus, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus queria que aquele povo entendesse, louvado seja Deus, que eles não precisavam da comida do Egito. A Bíblia diz que quando Moisés ele leva o povo para o deserto, por intermédio da presença de Deus, onde Deus o orienta, a Bíblia diz que o povo chegando lá, por não ter comido, o povo murmura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Deus permite passar por aquele deserto. E Deus está dizendo que esse deserto não é, louvado seja Deus, para nos matar, não é para, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos destruir, mas é para fortalecer a nossa fé. É para que nós venhamos a guardar as leis do Senhor, os estatutos do Senhor. E a Bíblia vem dizer assim, mas que de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Aquele povo precisava entender que não era apenas a comida que era importante, que não era apenas o ter, o alimento, mas principalmente a presença do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer, e então o Senhor diz assim, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. E essa palavra, louvado seja Deus, vem correlacionar com algo que Jesus falou, que ele disse, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus ele tem uma palavra para mim e para você hoje, que toda essa aflição, que todo esse deserto, que tudo que nós passamos, louvado seja Deus, muitas das vezes de tentação, muitas das vezes de humilhação, muitas das vezes de ser provado. A Bíblia vem dizer que aquele povo ali não tinha comida, mas Deus providenciava o maná diariamente. O maná ele vinha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diário. E o que Deus estava querendo dizer para aquele povo é que diariamente Deus iria sustentar, que diariamente não iria faltar, que o dia de amanhã já estava, louvado seja Deus, provido pelo Senhor. E aquele povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, teve a oportunidade de entender. E por que Moisés começa falando para que aquele povo guardasse os mandamentos do Senhor? Porque Deus ele tinha feito uma promessa. Aquele povo estava passando no deserto, mas eles não estavam passando no deserto sozinho. E muitas das vezes, quando alguém está passando no deserto, às vezes as pessoas até pensam, louvado seja Deus, que Deus não é na vida daquela pessoa, que Deus não está com aquela pessoa, como aconteceu na vida de Jó. Mas eu acho interessante que o tempo todo, a presença do Senhor Jesus, por intermédio de uma nuvem, louvado seja Deus, e por intermédio de uma coluna de fogo, estava com o povo durante de dia e de noite. E Deus vem dizer para mim e para você que todo deserto
não afasta a presença dele, que o deserto só traz ele ainda mais para perto de mim e de ti. Será que muitas das vezes você não percebe que a presença do Senhor Jesus é quem te sustenta? Será que muitas das vezes você não percebe que mesmo estando no deserto, o Senhor estará ali contigo o tempo todo? A Bíblia vem dizer que Deus estava com o povo o tempo todo, mas algo aqui estava acontecendo. Aquele povo precisava entender, oh aleluia, que o homem não viverá apenas de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. E quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei tentando entender o que Deus estava querendo falar comigo e contigo, porque a Bíblia vem dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pão aqui nesse contexto significa algo para saciar a fome fisicamente falando. Mas Deus está falando que não só de pão, não só daquilo que é para o físico, não só daquilo que é para o material viverá o homem, mas daquilo também que é para o espírito. Tudo, oh aleluia. E diz assim a palavra de Deus: mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E o que é que sai da boca do Senhor? Fôlego de vida. A Bíblia vem dizer que Deus soprou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nas narinas do homem o fôlego. E Deus vem dizer que não só das coisas, oh aleluia, para o alimento do corpo viverá o homem, mas das coisas que saem da boca do Senhor. E o que é que sai da boca do Senhor? É a palavra de Deus, é as ordenanças, é aquilo que Deus ele tem para mim e para você, que o olho não viu e nem, aleluia, o ouvido ouviu. A Bíblia vem dizer que durante aquele tempo que o povo estava no deserto, algo interessante acontecia, e você pode, aleluia, olhar aí na sua Bíblia, está escrito lá no versículo 4 do capítulo 8 do livro de Deuteronômio, diz assim: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Aquele povo estava no deserto, mas a Bíblia vem dizer que as vestes não envelheciam. A Bíblia vem dizer que a sandália, louvado seja Deus, permanecia intacta. E diz assim: nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Em algumas traduções bíblicas vem falar que nem as sandálias, louvado seja Deus, foram gastas. E Deus está dizendo para mim e para você que a presença dele faz com que você, louvado seja Deus, tenha aquilo que é necessário. A Bíblia diz: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Versículo de número 5 diz assim: confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares no teu caminho. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras abundantes, azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nelas, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes te cavarás o cobre. Moisés está falando com o povo acerca de que o deserto é um tempo, acerca de que aquele povo deveria guardar para fazer, aleluia, conforme o que o Senhor tinha orientado, para que o povo se lembrasse de tudo aquilo que tinha passado no deserto. E Deus está dizendo para mim e para você: lembra-te, pois, do tempo do deserto. Lembra-te, pois, por quê? Porque a Bíblia vem dizer que logo depois que Moisés ele narra tudo isso, que o povo deve obedecer a Deus, que o povo deve se lembrar do tempo que passou no deserto, do tempo como Deus os humilhou, do tempo como Deus os tratou, do tempo como Deus os tentou para ver o que havia no seu coração, do tempo como Deus quis mostrar para aquele povo que não só de pão viveria o homem, mas que de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque haveria também um tempo em que o Senhor os colocaria em uma boa terra, terra de ribeiro, terra de oliveiras, terra de azeite, terra de vide.
E não haveria ali naquele tempo escassez. Diz assim, versículo de número 9: terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Eu acho interessante que depois de todo o deserto vem o tempo da bonança. Depois de toda a escassez vem o tempo da fartura. E a Bíblia vem dizer que Deus já estava advertendo aquele povo por intermédio da vida de Moisés, dizendo para eles: lembra-te, pois, quando você chegar no tempo da bonança. Lembra-te, pois, quando você chegar no tempo da fartura. Lembra-te, oh aleluia, do tempo do deserto, para não esquecer dos meus mandamentos que hoje te ordeno para que você guarde. E por que Deus estava falando isso? Porque Deus não queria que o povo, oh aleluia, colocasse sua dependência de novo no pão. Deus não queria que o povo colocasse sua dependência de novo nas coisas que eram físicas e terrenas. A Bíblia vem dizer que Deus diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aí lá na frente a palavra vem dizer que então, porque o Senhor teu Deus te meterá numa boa terra, e essa terra produziria pão. Mas Deus queria que o povo se lembrasse do tempo de escassez e se lembrasse que estava no tempo da fartura, mas que não era aquilo que eles deveriam adorar, que não era ali que eles deveriam pôr o seu coração. Nós vamos ver aqui o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tendo a oportunidade de aprender antes mesmo de chegar no tempo da bonança, antes mesmo de chegar no tempo da fartura. A Bíblia vem dizer que o povo estava no deserto, mas o Espírito Santo de Deus já estava advertindo o povo. Exortação a ter memória dos benefícios do Senhor. A presença do Senhor estava exortando o povo para que o povo não esquecesse. Por quê? Porque o tempo da bonança iria chegar. A Bíblia diz que a roupa e os sapatos não envelheciam, que eles comiam maná diariamente, que quando eles chegassem na fartura, que eles não se esquecessem do Deus que cuidou deles no tempo do deserto, do Deus que não deixou que mesmo no deserto aquilo que era necessário, aleluia, não faltasse. E a Bíblia diz assim: guarda-te, versículo de número 11, para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. A Bíblia vem dizer que no momento do deserto, aquele povo recebeu mandamentos e instruções para caminhar e continuar no caminho do Senhor Jesus, para que eles não esquecessem, aleluia, que não era só de pão que viveria o homem, mas de toda palavra que sai, aleluia, da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é tudo aquilo que não se pode ver, é tudo aquilo que não se pode comprar, é tudo aquilo que somente o céu pode entregar. Fique imaginando Deus dizendo para aquele povo: tome sabedoria, tome graça, tome unção, tome o domínio próprio, tome a paciência, a intrepidez, a tolerância, o perdão e tudo aquilo que sai da boca do Senhor Jesus. Quando nós guardamos a palavra de Cristo, nós vamos receber. Deus estava querendo dizer para aquele povo: vocês estão no deserto, vai chegar o tempo de vocês adentrarem em uma terra, que tem fartura. Mas não se esqueça de mim. Não se esqueça que eu sou o teu Deus. Não se esqueça que até aqui eu te ajudei, eu te sustentei. Deus já estava advertindo aquele povo, porque Deus ele não queria que o povo se afastasse. Deus não queria que o povo pensasse que a terra, que a bênção era melhor do que o abençoador. E é muito importante nós, aleluia, vivermos o tempo do deserto, o tempo da aflição, talvez o tempo da luta, entendendo que Deus tem um tempo de vitória, mas que quando esse tempo de vitória chegar, não sair da presença do Senhor Jesus, continuar, permanecer servindo a Ele em espírito e em verdade. Quantas das vezes as pessoas querem a bênção, mas não quer o abençoador. Quer viver das promessas, mas não quer renunciar. Não quer seguir a lei como está escrito. E a palavra vem dizer que Deus, aleluia, humilhou o povo,
tentou para saber o que estava no seu coração, se guardarias o seu mandamento ou não. Muitas das vezes, desertos e aflições que nós passamos, é Deus, aleluia, tratando conosco, porque Ele tem algo mais, mas Ele não quer que quando Ele venha entregar esse algo mais, eu e você venhamos a nos dispersar, colocar os olhos naquilo que foi entregue e deixar de olhar para Ele. Deixar de olhar para o autor e consumador, aleluia, de todo o século. A Bíblia vem dizer que Deus adverte o povo. E Deus então, aleluia, diz assim por intermédio de Moisés, aleluia. Versículo de número 12. Para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. E diz assim, versículo de número 14: se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração no dia de hoje é para dizer para mim e para você que todo deserto ele passa, que toda luta ela passa. A Bíblia vem dizer aqui neste capítulo de número 8 do livro de Deuteronômio que Deus ele adverte o povo por intermédio da vida de Moisés, falando acerca de um futuro, acerca de quando Deus iria de fato fazer com que o povo habitasse na terra prometida. Mas então Deus ele dá uma instrução e Deus ele passa uma coordenada mediante aquilo que poderia fazer com que o povo se distraísse. E as bênçãos pode fazer com que nós venhamos a nos distrair. Mas o Espírito Santo de Deus que me trouxe aqui vem dizer para mim, vem dizer para você, quando a bênção chegar, aleluia, aproxima-te ainda mais do Senhor. Porque a palavra vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não só de pão viverá o homem. O pão significa as bênçãos. Lembra lá quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes, e certa vez, louvado seja Deus, a multidão vai ali na presença de Jesus e Jesus começa a ensinar. E Jesus então ele fala acerca de que aquele povo não estava ali simplesmente para ouvir a palavra, mas queria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as bênçãos, queria, aleluia, a fartura da comida. E Deus está dizendo para mim e para você, lembra-te pois das minhas ordenanças, lembra-te pois que não só de pão viverá o homem, não é só de bênçãos, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. E muitas das vezes as palavras que saem da boca de Deus é palavra de exortação, é palavra de correção, porque a Bíblia vem dizer que Deus ele corrige um filho porque ele ama. E muitas das vezes a palavra que sai da boca do Senhor é uma palavra de conserto. A Bíblia vem dizer que certa vez Deus ele manda o profeta Isaías ir na casa do rei Ezequias, e a Bíblia vem dizer que quando Isaías chega lá, Isaías diz assim, aleluia, conserta a tua casa porque tu vais morrer. E a Bíblia diz que aquele homem então vira o rosto para a parede, ele ora, louvado seja Deus. Isaías já estava saindo ali no pátio do templo, no pátio do palácio, e a Bíblia vem dizer que então Deus faz Isaías voltar, porque aquele homem se vira para a parede, se humilha, pede a Deus, aleluia, uma oportunidade. Eu entendo que aquele homem foi honrado, aquele homem foi abençoado, mas em algum momento a casa estava desorganizada e ele precisava organizar. E a Bíblia vem dizer que então, aleluia, ele se lembra de falar com o Senhor. E é muito importante nós entendermos todo o tempo, todo o processo que nós passamos, seja ele de deserto, de luta, de aflição. Porque tudo isso vai nos levar a algum lugar, vai nos dar um aprendizado, vai nos trazer uma lição. Mas tudo que Deus ele quer, louvado seja Deus, com tudo isso, com toda essa situação, aleluia, é saber o que está no nosso coração. Não que Deus ele não saiba, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele quer de fato me dar a oportunidade, te dar a oportunidade de servi-lo em espírito e em verdade. E a Bíblia vem dizer que então não só de pão viverá o homem. Aí a Bíblia diz que Deus então está dizendo, olha só, você está passando por tudo isso, eu te sustentei,
Lembra-te que eu te sustentei no deserto, quando tu chegares no tempo da fartura. Não te esquece dos meus mandamentos, de cumprir as minhas leis, quando chegar no tempo onde você tiver tudo, onde não tiver te faltando nada. E Deus, ele vem falar comigo e contigo, porque nos tempos de hoje, muitas das vezes, nós recebemos bênção, nós recebemos vitória, e nós precisamos entender que nada disso pode nos afastar da presença do Senhor Jesus. Eu acho interessante que Deus já estava falando com o povo antes mesmo que a bênção chegasse, antes mesmo que eles possuíssem a terra. E nós vamos ver que a Bíblia relata coisas maravilhosas aqui que aquele povo iria desfrutar. Mas o maravilhoso do maravilhoso é a presença do Senhor Jesus. Eu deixo essa palavra para a nossa meditação, que nós venhamos a ter esse entendimento de buscar a presença do Senhor Jesus, ainda que seja no deserto ou ainda que seja na fartura. Que nós venhamos continuar obedecendo a sua palavra e a sua presença, continuar obedecendo as suas leis, os seus estatutos, mesmo que esteja no tempo de fartura. Porque no tempo da luta, no tempo da aflição, nós clamamos. Deus nos sustenta, Deus está conosco. E por que na hora da bonança, por que na hora que vai tudo bem, nós vamos deixar de obedecê-lo? Por isso, Jesus, nós queremos clamar a força, queremos clamar o entendimento e a sabedoria. E que se por algum motivo, nós em algum momento, deixamos de ouvir a tua voz ou de cumprir os teus estatutos, por alguma bênção que o Senhor nos entregou, nos desperte, nos dê entendimento e visão, nos traga sabedoria, para continuar louvando e adorando o teu nome. Porque a palavra do Senhor vem dizer: louvado seja Deus, para que porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, não se eleve o teu coração. Que o nosso coração continue, Deus, inclinado na tua presença. Que o nosso coração não seja elevado a ponto, meu Pai, aleluia, de adorar ou de exaltar coisas, de adorar ou de exaltar os bens, as bênçãos que o Senhor nos traz, porque sabemos que somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nos ajude, Senhor, para que o nosso coração não se eleve, para que nós não venhamos a esquecer do Senhor, para que nós, aleluia, venhamos a lembrar que o Senhor nos tirou do Egito, de toda a casa de servidão, de toda a casa de escravidão. Muito obrigada, porque nós cremos que o deserto é só um tempo. Nós cremos que assim como o Senhor abençoou a nação israelita, os conduzindo, os introduzindo na terra prometida, assim também tem o Senhor algo para conosco. E nós te agradecemos, glorificamos e declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós vamos permanecer na tua presença, com o nosso coração inclinado para ti e não elevado, em nome do Senhor Jesus. Medite nesta palavra, está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8. Nós lemos do versículo 1 até versículo de número 14, mas você pode continuar fazendo a leitura deste capítulo e os céus vai continuar falando grandemente ao teu coração. Lembre-se sempre de onde o Senhor te tirou. Lembre-se sempre de todo o livramento, de todo o socorro, de toda a providência, de todo o cuidado, de todo o zelo, de tudo aquilo que você enfrentou e sozinho você não conseguiria enfrentar sem a ajuda do Senhor. Quando chegares, louvado seja Deus, em algum local, quando você receber algo da parte de Deus, lembre-se sempre, oh aleluia, que foi a mão do Senhor. E não coloque a bênção à frente dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Fico com essa palavra uma semana, um fim de semana abençoado na presença do Senhor Jesus. Eu deixo a paz de Cristo, que o Espírito Santo faça resplandecer a face dele sobre ti. Te dê a paz, que ele tenha misericórdia de ti e sobre ti derrame a verdadeira paz. Em nome do Senhor Jesus, assim eu profetizo sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que leva o seu nome. A paz do Senhor Jesus, que excede todo conhecimento e todo entendimento. Lembre-se sempre, enquanto aquele povo que estava no deserto, a palavra vem dizer que Deus estava com eles. A palavra vem dizer que mesmo eles estando no deserto, estava ali o Senhor com eles. E as suas vestes
e as suas sandálias não envelheciam. O que significa isso? Cuidado de Deus. E é com esse cuidado que Ele permanece cuidando de mim e de ti. Porque a palavra vem dizer que Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Então Deus que cuidou daquele povo no deserto é o Deus que continua cuidando de mim e de ti nesse deserto aqui chamado terra. A palavra vem dizer que nós estamos caminhando para uma terra de Canaã, novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Ele disse: eu vou preparar o lugar, e ali onde estejeis eu, estarás vós também. Deus te abençoe poderosamente, fique na paz, receba essa palavra. Muito obrigada pelos likes, pelos compartilhamentos, que os céus continuem retribuindo em nome do Senhor Jesus. A você que tem me ajudado nessa obra missionária, levando a palavra do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre e te esconda de todo mal. Amém.